E fala aí, oitavo ano, tudo beleza? Olha aí, pessoal, trouxe aí para vocês mais expressões algébricas. Só que agora a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Na, na aula anterior, no vídeo anterior, a gente aprendeu a montar uma expressão algébrica a partir de algumas situações. Nós vimos a situação do estacionamento, nós vimos a situação do rapaz que foi à feira comprar abacaxis e abacates, e nós aprendemos a montar cada expressão algébrica. Só que agora não. Agora nós vamos aprender a calcular o valor numérico. Nós vamos praticar mais o cálculo de valor numérico. Mas só que, como assim calcular mais? Porque, sem querer, na atividade anterior, vocês calcularam o valor numérico das expressões que nós obtivemos naqueles exemplos. Por exemplo, no exemplo do estacionamento, a gente calculou o valor numérico da quantidade de pneus, se fosse o caso de ter, por exemplo, 10 carros e 20 motos. Aí, a partir desses valores, que até então eram desconhecidos, mas a questão nos deu esse valor e a gente calculou o valor numérico. No caso, o valor numérico da questão de julho, que foi comprar abacates e abacaxis, a gente só sabia o preço do abacaxi e o preço do abacate. Mas a gente não sabia quanto ele pagaria. Mas só que se a questão desse quantos abacaxis e quantos abacates ele levasse, a gente ia descobrir o valor que ele iria pagar. Então, esse valor a ser pago por ele, que a gente calculou, que, se não me falha a memória, deu R$ 16, é isso mesmo, deu R$ 16, para quem fez aí corretamente, deu R$ 16. Então, 16 foi o valor numérico daquela expressão algébrica, se ele tivesse levado aquela quantidade de abacaxis e aquela quantidade de abacates. Então, pessoal, para simplificar isso aqui, a gente não tem agora nenhuma situação, a gente já tem a expressão algébrica e vamos calcular o seu valor numérico a partir de que a questão nos dá o valor de cada variável. Nesse caso aqui, ó, temos as variáveis x e y, x e y, x e y, x e y, x e y. Mas só que nós não sabíamos até então os valores de x e y. Porém, a questão, ó, ela nos pede para calcular o valor de cada expressão algébrica a seguir para x igual a 5 e y igual a 7. Como assim nós vamos fazer isso? Apenas, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil e intuitiva, no lugar de x, vamos colocar 5. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. E no lugar de y, vamos colocar 7. Porque y não é igual a 7, então 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui. Professor, de onde foi que saiu x igual a 5 e y igual a 7? Não importa. Isso aí são valores aleatórios que eu coloquei. Eu poderia ter colocado aqui qualquer valor para vocês. Poderia ser 1 e 2, poderia ser 10 e 20, poderia ser 70 e 81, poderia ser 1.000 e 2 milhões. Isso não importa. O que importa é que nós vamos aprender a calcular o valor numérico apenas substituindo os valores que a questão nos dá. Só lembrando que aqui tem exemplos mais simples, coloquei apenas duas variáveis, que são x e y, mas nos próximos exemplos nós vamos ter também mais variáveis, x, y, z. Nós vamos ter a, b, c, d e e, 5 variáveis. Olha só que legal, vai ficar mais divertido. Vamos ter também operações de raízes, operações de potências. Tudo vamos ter aqui, mas hoje, para esquentar, nós vamos ter apenas soma, subtração e multiplicação. Com isso aqui, a gente vai não só aprender a substituir, que é a coisa mais fácil de se fazer aqui, que é apenas substituir os valores, que a questão já nos dá, e vamos aprender também, esquentar também, como se resolve algumas operações básicas, como regras de sinais, por exemplo, que as pessoas se perdem muito no jogo de sinais, de mais com menos, menos com mais, de sinais diferentes, sinais iguais. As pessoas se perdem muito nisso aí. Nós vamos praticar com simples exemplos como esse, vamos praticar um monte de coisa
ao mesmo tempo, beleza? Vamos parar de conversar e vamos começar a trabalhar, tá legal? Então vamos lá. Calcule o valor de cada expressão algébrica a seguir para x igual a 5 e y igual a 7. Então, se eu tenho aqui 3x, cuidado, viu, pessoal? Se é só substituir, no lugar de x, colocar 5, cuidado para não fazer assim, ó. Ah, vai ficar 35. Não, isso está errado. Isso é mesmo que ser um pecado na matemática. Olha só, eu expliquei no vídeo anterior que quando eu tenho um número e uma letra juntas e não tem nenhum sinal entre elas, isso quer dizer que a operação que está aqui subentendida é a operação de vezes, ó. Então, no lugar de ler 3x, eu posso ler 3 vezes x. Só que de uma maneira mais simplificada, lemos apenas 3x mais 2y. Mas nós entendemos que aqui é 3 vezes x mais 2 vezes y. Então, se no lugar de x eu ponho 5, vai ficar 3 vezes 5, tá beleza? Não é 35, mas repete o 2 e no lugar de y eu ponho 7. Mas não fica 27, fica 2 vezes 7. Agora, olha só, pessoal. Ficou uma conta bem legalzinha aí de se fazer. Porém, se não tivermos cuidado, a gente se perde muito. Ó. Porque eu tenho aqui multiplicações. Tenho essa e tenho essa aqui. E tenho também uma soma. Mas só que eu não posso me precipitar e resolver logo a soma, porque as operações, elas têm uma ordem, elas têm um critério, elas não podem ser feitas de todo jeito. Então, se eu tenho uma expressão numérica dessa aqui, eu tenho que dar prioridade, se não tem parênteses, se não tem colchetes, nada do tipo, eu tenho que dar prioridade às operações de multiplicação ou divisão antes das operações de soma e subtração. Mas se eu tivesse ainda operações aqui de potências, como vamos ter em exemplos mais posteriores, aí eu teria que dar prioridade às potências ou aos radicais, que são as raízes, e depois partir para as multiplicações ou divisões, e depois partir para as de soma e subtração por último. Então, eu acredito que eu expliquei isso no vídeo anterior, que existe essa ordem de operações a se seguir, essa hierarquia a se seguir para que a conta dê certa. Então, eu começo multiplicando aqui, ó. 3 vezes 5, 15. O pecado, pessoal, está aqui, ó. Aí mais 2 vezes 7. Aí você pega e faz, 15 mais 2, 17. 17 vezes 7. Está errado. Está completamente errado. Você não pode fazer isso, ó. Primeiro é multiplicação. Aí vemos aqui, ó. 15, repete o 15 aqui de novo, mais 2 vezes 7, 14. Agora sim eu fiz certo. 15 mais 14 dá igual a 29. Então, pessoal, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui para x igual a 5 e y igual a 7 é 29. Olha aí. 3 vezes 5, 15, beleza? Mais 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14, beleza? Então, temos 15 mais 14, 29. Tá tranquilo, não é? Então, vamos partir para outra. Nós temos aqui um sinalzinho de menos na frente, tá? Devemos repetir ele, ó. Menos, quem é x? 5. Vai ficar menos 5. O 5 vai ficar agora negativo. Mais 3 vezes, quem é y? 7. Olha só que fácil. Repetimos o menos 5, mais 3 vezes 7 todo mundo sabe que é 21. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Olha aí o que eu falei. Com isso aqui, nós vamos aprender algumas operações básicas com jogo de sinais, que muita gente se perde aí e vira uma bagunça quando tem aí número negativo, número positivo, multiplicando e dividindo. A gente se perde muito nessa regrinha aí. Então, vamos ter cuidado, vamos ter calma e vamos efetuar isso aqui da maneira correta. Olha só, eu tenho aqui menos 5 mais 21. Observe que eu não
resolvi logo menos 5 mais 3. Por quê? Porque o 3 estava dentro de uma operação de multiplicação. Então eu tinha que logo multiplicar o 3 pelo 7. 3 vezes 7, 21. Então ficamos com menos 5 mais 21. Como é que resolvemos isso aí agora? Muito fácil, é muito simples. Observe que eu tenho aqui, ó, sinais diferentes. E quando eu tenho sinais diferentes, a regra nos diz que nós subtraímos os valores. No caso, 21 menos 5, nós sabemos que é 16. E após subtrairmos os valores, nós vamos colocar o sinal aqui do maior valor absoluto. Quem é o maior valor absoluto aqui? É o 5 ou é o 21? É o 21. Então, o 21 está positivo, então aqui é mais 16. Eu não coloquei o mais aqui, porque quando o número é positivo, não é obrigado a colocar o mais. Se o resultado fosse negativo, eu teria sim que colocar o menos. Só que quando o resultado é positivo, eu não sou obrigado a colocar o sinalzinho de mais. Tá, beleza? Então, eu expliquei aqui de uma maneira que estava citando a regra para vocês. Só que de uma maneira mais intuitiva, a gente pode pensar da seguinte forma. Se eu tenho menos 5, isso quer dizer que eu devo 5. Se eu tenho mais 21, isso quer dizer que eu tenho R$ 21 no meu bolso em quantia. Então, se eu devo 5, mas tenho 21, qual seria a minha obrigação? Seria pagar os 5 e iria sobrar quanto na minha carteira? Iria sobrar 16. Então, se eu devo 5, tenho 21. Então, eu compenso os 5 que eu estava devendo e sobra 16 na minha carteira como saldo positivo. Então, resultado é 16. Tá, beleza? 16 positivo. O sinal é importante. Vale informar que 16 é totalmente diferente de menos 16, tá? São dois números completamente diferentes. É importante vocês saberem disso. Uma coisa é o número 1. Outra coisa totalmente diferente é o número menos 1. São dois números diferentes. É o 1 positivo e 1 negativo. Tá, beleza? Partindo aqui para a letra C. 5 vezes quem é x? 5. Menos 5 vezes quem é y? 7. Multiplicando 5 vezes 5, 25. Menos 5 vezes 7, 35. Mais uma vez aí, ó, regrinha de sinais. Você pode pensar, professor, 25 menos 35 é 10, ó. Não. Como é que você tem 25 e tira 35? Você está tirando mais do que você tem. Então, cuidado. Eu tenho aqui uma operação em que eu tenho um número positivo e um número negativo. E quando eu tenho uma operação de soma com um número positivo e um número negativo, é a mesma coisa daqui, ó. Eu devo subtrair os valores. No caso, de 35 para 25 eu tenho 10. Beleza. A diferença de 35 para 25 é 10. Só que eu tenho que pôr aqui no 10 o sinal do maior valor absoluto, que é quanto? 35, e o 35 é negativo, então é menos 35. Uma maneira mais intuitiva, no caso menos 10, de uma maneira mais intuitiva de se pensar isso aqui, é o quê? Se eu tenho aqui 25, um saldo positivo de 25 no meu bolso, mas eu devo 35, ó, eu devo mais do que eu tenho. Então, o que é que eu faço? Eu pego os R$ 25, pago, mas só que ainda vai faltar pagar, ainda vou ficar devendo, ó, sinal de menos, devendo R$ 10. Então, é uma maneira intuitiva de se pensar também nessa regrinha como operações. Partindo aqui para a letra D, repete o menos 2 vezes quem é x? 5. Menos 5 vezes menos 2 dá igual a menos 10. Mas vamos fazer depois isso aqui, né? Vamos substituir logo o y. Y é igual a 7. Então, ó, menos 2x, x é 5, menos 2 vezes 5. Menos, y é 7. Beleza, multiplicando isso aqui, ó. Mais outra regrinha de sinais para vocês. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Olha aí, eu tenho uma multiplicação, ó. Uma multiplicação de dois números. Só que esses dois números é um número
negativo e outro positivo. E quando eu tenho uma multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. A gente costuma dizer que menos com mais é menos. Na operação de multiplicação e divisão, se eu tenho um negativo e um positivo, eu tenho menos com mais, que é menos. Menos quanto? 12 vezes 5 é 10. Menos 7. Mais outra regrinha aí para vocês, ó. Agora eu tenho sinais iguais. E quando eu tenho sinais iguais, a regra nos diz que somamos os valores 10 mais 7, 17, e repetimos o sinal, no caso, sinal de menos. Uma maneira intuitiva de vocês resolverem isso aqui é o quê? Olha só, se eu devo 10, ó, menos eu estou devendo. Se eu devo 10 e devo 7, no fim das contas eu devo 17, que é 10 mais 7. Fácil, não é? Então, letra E. Repete o menos, x. Quem é x? 5. Repete o menos, y. Quem é y? 7. Mais outra aí operação bem parecida com essa aqui, ó. Sinais iguais. Sinais iguais, quando eu não tenho nenhuma multiplicação, divisão, eu tenho aqui uma soma, na verdade. Porque isso aqui, ó, é a mesma coisa que escrever menos 5 mais menos 7. Tá legal? Então, querendo ou não, aqui eu tenho uma soma. E quando eu tenho uma soma de dois números com sinais iguais, eu somo 5 mais 7, 12, e repito o sinal. Menos, menos, repito o sinal de menos. Então, dá igual a menos 12. De uma maneira mais intuitiva, é o quê? Eu devo 5 e devo 7, então quer dizer que eu devo 12. Olha aí, pessoal. 5 exemplos aí para vocês. Eu espero que tenham gostado, aprendido bastante. Isso aqui são exemplos mais simples. Vamos calcular os valores numéricos aí de expressões algébricas maiores, com mais operações envolvidas, com mais variáveis envolvidas, e nós vamos ficar fera, nós vamos ficar craques em expressões algébricas, tá beleza? A álgebra aí é repleta de coisas e repleta de letras, de operações, e nós vamos detalhar aí uma por uma, assunto por assunto, até chegar no topo, tá beleza? Então, deixa seu like aí, vou deixar para vocês atividade no WhatsApp e a gente vai praticar bastante até a gente ficar bem fera aí em expressões algébricas, em valor numérico e nos outros assuntos também de álgebra. Tá legal? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Por hoje é só. Olha aí.